E aí, estamos de volta aqui nessa última sessão, esse último esforço aí para introduzir vocês na no combate do Genshin, em todas as complexidades que esse combate envolve. De novo, essa é uma série para ser introdutória, mesmo que a gente esteja agora entrando num campo mais avançado das coisas de combate do jogo. Eu estou passando muito superficialmente sobre cada um dos tópicos, só porque senão eu ia ficar infinito aqui falando, né? Os vídeos já estão gigantes, eu não sou exatamente não tenho muita facilidade de ser rápido na hora de falar as coisas, então, bom, hoje a gente vai cobrir os aspectos mais avançados do combate. Então a gente vai estar já cobrimos, né, nas coisas mais básicas. A gente já foi personagem, skill, atributo, set de artefato e armas. Se vocês tiverem dúvidas ainda desse tipo de coisa, vai lá no primeiro vídeo sobre as coisas básicas do combate do Genshin. Já cobrimos também as coisas intermediárias, então reações elementais, energia, como é que monta um time, ressonância elemental e como buildar personagens. De novo, tudo isso foi coberto de uma forma muito superficial, né? Então, se vocês tipo, não viram esse vídeo, é bom voltar lá e ver. E agora a gente vai entrar na parte avançada, que é conversar um pouco sobre rotações, saber em quem investir, tipo, como investir seus recursos dentro do jogo, entender quais são as forças e as fraquezas de cada um dos times que você pode montar, escolher como é que faz para escolher o melhor time para determinado tipo de desafio e falar um pouquinho sobre coisas que podem te ajudar a vencer desafios mais complicados, tipo aproveitar buffs do jogo, né? De novo, como das últimas duas vezes aí, se eu passar por um tema e for muito superficial, se tiver alguma dúvida, ou quiser que eu faça depois, de repente, um outro vídeo aprofundando mais num determinado assunto, basicamente todos os tópicos que eu vou trazer aqui vão ter uma possibilidade de expansão muito grande. Tipo, eu poderia ficar 30 minutos, sei lá, falando de uma coisa só, porque é muito detalhe que o jogo tem. Se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, assim, bem específico de determinada faceta do combate, só me avisa, comenta aí, põe no comentário e manda no chat, qualquer coisa assim, que a gente, depois eu vejo como é que eu faço para fazer um vídeo desse, de fato. Então bora lá, o que é rotação? Começando por rotação, rotação é basicamente a ideia de que você tem quatro personagens no jogo que você pode usar em cada time. E para você usar o máximo do potencial desses personagens, você tem que saber meio que o momento certo de entrar com cada um deles em campo e saber o que fazer quando eles estão em campo para ter um time que funciona bem no nível cinético, assim, né? Que tem uma sinergia boa entre eles. E a rotação é basicamente isso. A rotação é como é que você vai estruturar a ordem que você traz os personagens em campo e o que eles fazem quando eles estão em campo para você meio que pegar o máximo do potencial desse time. Então, basicamente, vou dar um exemplo aqui do que seria uma ideia de rotação. Eu estou usando o Zhongli como um personagem que é só para dar escudo. Essa é meio que a vibe dele nesse time. Só que tem um detalhe importante, né? O escudo do Zhongli, ele tem não só a capacidade de proteger o dano, mas ele reduz a resistência elemental dos inimigos que estão em volta dele. E ele está usando um artefato, aqui, artefato, que é esse Mililith Firmes aqui, né? Que ele dá um bônus de ataque para os inimigos, para os amigos, para os aliados, e isso inclui todo mundo do time, contanto que esse totem dele aqui fique acertando os inimigos. Então o que isso implica, né? Eu poderia entrar com a Yoimiya, fazer tudo que ela tem para fazer, usar o ataque especial dela, e só depois disso chegar com o Zhongli e usar o escudo dele. Só que eu estaria deixando de proteger minha Yoimiya com o escudo dele, né? Porque ela não estaria com o escudo quando ela fizesse as coisas dela. Eu deixaria de aproveitar a redução de resistência que o escudo dele tem e deixaria de aproveitar o buff do artefato que ele está usando. Idealmente, então, o que eu quero fazer? Eu quero entrar com o Zhongli, fazer o escambau dele, soltar o pilar, ter o escudo e depois ir pra Yoimiya e bater e, enfim, fazer toda a sequência dela, que agora ela tá toda bufada, ela tem a proteção do escudo, tá tudo pleno.
meio que essa é a lógica básica por trás de tudo. Só que aí você, quando você entra num time que tem quatro personagens, as rotações ficam mais complexas, né? Tipo, as dinâmicas ficam mais difíceis, assim, de prever. Então, rotação é basicamente isso. O que eu gosto de fazer para facilitar a rotação? Existem rotações que são muito complicadas. Por exemplo, tem rotação de time que você precisa. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo de um time aqui. Esse aqui é um exemplo de time ok. Por exemplo, esse aqui é o tipo de time que eu posso entrar com a Yato, aí eu solto o burst dele, aí eu entro com o Bennett, aí eu aplico o burst no chão, aí eu venho com o Kazuha, aplico isso aqui, só que para eu pegar a redução de dano e o bônus de dano do Kazuha, eu tenho que pegar os dois elementos ao mesmo tempo, então vale a pena eu soltar o E e o burst ao mesmo tempo. Depois eu vou com a Fischl, aí solta a skill dela, ainda dentro do buff do Bennett. Tipo assim, são várias etapas que vão interagindo uma com a outra para tentar buscar sinergia, mas que elas criam um nível de complexidade de ficar indo e voltando em personagem que torna bem mais complexo de usar aquele determinado personagem no jogo. O que eu normalmente faço, e as rotações que eu mais gosto de usar, são as que são mais simples, assim. Esse time aqui é um exemplo muito, muito bom disso. É uma rotação super simples. Eu começo com a Yoimiya, solto ou não o burst dela, e aí eu venho 4, solto skill, 3, solto skill, burst, 2, solto skill e burst, e depois eu venho com a Yoimiya e toco o terror. Tipo, é uma sequência, né? Eu fui 4, 3, 2 e entro no 1, fico aqui até ela parar de ter os ataques de elemento. E agora pronto, ela tá vendo? Ela não tá mais atacando elemento. Aí eu posso voltar e repetir o ciclo. Essas são rotações mais simples. Tem muitos times com rotação simples assim. Que você pode literalmente organizar aqui na hora de montar o time a sequência. Então, tipo, quando eu tô montando um time pra entrar no Abyss ou coisa assim, eu já monto pensando nisso. Eu já coloco, tipo, o número um pra mim é o personagem que vai estar em campo atacando. E aí eu coloco 4 3 2 para tipo, eu vou daqui pro 4 do 4 pro 3 do 3 pro 2 do 2 pro 1 e continuo. E aí eu fico fazendo esse loop. Para mim é muito mais fácil de executar as rotações assim, né, de você já pensar nessa lógica. E se você tá pensando nessa lógica, como é que eu escolho qual personagem que vem primeiro, qual personagem que vai por último? Normalmente o que eu penso é assim: Elan tá aqui para dar muito dano, porque ela dá muito dano, mas ela tá aqui para buffar outros personagens também e para garantir que a Yoimiya vai vaporizar, né? Vai ter as reações elementais que ela precisa ter. Se você não lembra exatamente o que são reações elementais, dá uma olhada no vídeo anterior. E a Yujin, ela existe aqui único e exclusivamente para aumentar o dano da Yoimiya. E cada um desses personagens tem suas restrições específicas. Por exemplo, o Zhongli, o escudo dele, que é o que ele precisa dar, ele tem uma duração grande o suficiente para segurar toda a rotação. Então eu consigo, tipo, passar por todos, tipo, fazer o escudo dele, passar por todos os personagens, ficar na Yoimiya e terminar o trabalho dela antes de voltar para ele e ativar o escudo de novo. Então é muito tranquilo de eu deixá-lo no final, porque ele não se beneficia de ficar aqui bufado por ninguém. E aqui ele protege a maior quantidade de pessoas no time. A Yelan, eu sei que o burst dela, né, a skill especial dela, o ult dela, tem uma duração específica que é suficiente para eu passar para um outro personagem ainda e depois ir para Yoimiya e soltar todos os ataques dela e vaporizar todos os ataques. Eu sei que ele dura o suficiente para isso, porque eu vi, fui lá na Yelan, olhei os talentos dela, detalhes, olhei os talentos dela, olhei aqui a duração, vi que ele dura 15 segundos e 15 segundos é tempo pra caramba. Então eu priorizo botar essa daqui, a Yunjin, perto da Yoimiya, porque o buff da Yunjin ele dura menos tempo. Então, se eu consigo alinhar de uma forma que eu tenho o burst da Yelan e da Yunjin ao mesmo tempo na Yoimiya, ela vai ter um recorte de tempo no qual ela tá buffada por tudo. Ela tem o escudo com a redução de resistência elemental. Ela tem o buff de dano da Yelan com a aplicação de água que vai deixar ela dar Vaporize. E ela tem o buff de ataque de normal ataque da Yunjin, tudo ao mesmo tempo. E nesse momento, nesse recorte desses
10 segundos, sei lá, 12 segundos que ela vai ter tudo isso, ela vai estar super danuda. Tipo, ela vai dar muito dano, ela vai ficar super forte. E é meio que essa a lógica de você montar time, assim. Todo time que você quer montar, você pensa primeiro quais são os personagens que vão estar dando dano e fazendo, enfim, tendo impacto no DPS do seu time. E aí você tenta pensar numa rotação que encaixe a maior quantidade de buff na maior duração possível, na maior quantidade de personagens que são relevantes, né? Então, basicamente, toda a rotação é pensada assim. Se vocês acham muito difícil de imaginar uma rotação de tipo já, pô, nossa, muito complexo, eu não entendo tanto os personagens assim, como é que eu faço para descobrir uma rotação? Normalmente, guia de personagem tem guia de rotação, é relativamente acessível de você buscar, assim. Essencialmente, você pode só, tipo, entrar, fazer as coisas com o personagem, depois entrar, fazer outras coisas com o personagem, depois entrar, fazer outras coisas com o personagem, mas você vai perder muito em desempenho, assim. Tipo, você pode ter o mesmo time e em uma vez que você joga com as rotações certas, você destrói completamente o inimigo e na outra você perde, porque você não pensou na rotação de um jeito que vai te ajudar, sabe? Você acabou se embananando nas coisas. E eu acho que, tipo assim, se acostumar com votação e saber montar suas próprias votações é uma das coisas mais complexas do jogo. Tipo, em termos de habilidade do jogador, é o tipo de coisa que você vai pegando com muito tempo, jogando com os mesmos times, acostumando com eles, entendendo as sutilezas das coisas. Então não é o tipo de coisa que você vai sair de uma hora para outra e já saber executar perfeitamente, mas é o tipo de coisa que pode ser, por exemplo, a diferença de você conseguir ou não terminar a espiral do abismo, né? O abismo de espiral em português. Mas é basicamente isso. Então, quando você for pensar em ordenar o seu time pela rotação, leve em consideração os talentos, a duração desses talentos. Então, tipo, aqui eu sei que dura 15, ele tem uma recarga de 18. Rotações normalmente elas duram um pouco mais que o tempo de recarga da habilidade mais lenta. Então, aqui nesse time, a rotação vai ser de 18 segundos, porque a Yelan é a que tem a duração mais. A recarga mais longa de burst, assim. Todo o resto da galera, tipo, a Yoimiya, isso aqui. Tem tempo de recarga de 18 também, perfeito. Então as duas estão bem alinhadas. A Yunjin, o tempo de recarga dela é 15, então é menor, não vai ser problema. E aí meio que você monta o time pensando nessa lógica, né? Tipo, assim que tiver pronto o burst da Yelan, eu já tenho que estar nela para poder usar o burst e continuar o ciclo, sem ficar perdendo muito tempo entre eles. Leve em consideração isso, tanto o tempo de recarga quanto a duração das skills, para colocar o máximo de skill ativa ao mesmo tempo no personagem seu que vai estar dando dano. Né? Sejam skills de sub DPS, que vão estar rodando fora de campo, que nem a Yelan, ou a Shanling ou o Shinshou, ou seja, buff para personagem principal, tipo o Yunjin que tá buffando, ou o Bennett que tá buffando também. É basicamente essa lógica. Novamente, eu posso entrar em muito mais detalhes que isso, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, se vocês tiverem interesse de assistir. E tem uns detalhes também sobre rotações, que é o combo de ataque, né? Você, por exemplo, aqui o Zhongli, eu posso só ficar apertando um monte de vezes o N1 e ele vai ficar soltando esses ataques que são super badass, inclusive iradíssimos. Mas isso não necessariamente reflete na melhor forma de usar ele possível, né? Tipo, se eu estivesse usando o Zhongli como main DPS, eu posso querer, por exemplo, não gastar tempo com esse último ataque dele que ele demora, né? Se vocês notam aqui, o quinto ataque dele demora bastante para ele sair e voltar a fazer o ataque. Então eu posso tentar, tipo, fazer esse ataque até chutar e pular para cancelar, ou dar um dash também para cancelar. Tipo, tudo isso são formas de você preencher o tempo da rotação. E, assim, não existe meio que um errado. Tipo, tem várias formas possíveis e algumas delas têm vantagens e desvantagens. Assim. Normalmente, quanto mais dano você consegue fazer uma rotaçãozinha, uma sequência, né, de ataques de um personagem, mais complicada ela fica de fazer, de executar. Às vezes você erra, às vezes isso ferra seu time inteiro. Então, é um campo também que tem bastante expressão para o jogador
tipo, se tornar bom e ficar mais habilidoso dentro do jogo. Mas também é uma forma de você acompanhar o tempo da rotação. Então, por exemplo, a Yoimiya, o jeito mais otimizado de usar ela a priori é atacando o combo inteiro. 3, 4, 5. Isso porque o último ataque dela é o mais forte de todos. Assim. Mas eu sei que a duração do ataque dela é exatamente 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ela dá exatamente os cinco. Os três combos de 5 ataques. Então, se eu memorizar que eu vou entrar com ela em campo, usar a skill e fazer 1, 2, 3, 4, 5 3 vezes, eu já sei exatamente o momento que eu tenho que sair de campo. Eu não preciso esperar eu ver que ela perdeu o buff pra sair, entendeu? Então, acho que tipo a rotação, muito de aprender a rotação tem a ver com você entender qual que é o combo de ataques que você vai usar com o personagem que vai ficar em campo e meio que memorizar o momento específico que você quer sair dele para fazer a rotação. Então, supostamente nela, quando eu terminasse a última dos três, eu já iria pro Zhongli e já começaria o loop de novo. Então é isso, né? Rotações, elas são basicamente a sequência que você usa os personagens e as skills deles dentro do time. Tem que prestar atenção nas durações das skills e no tempo de recarga delas, na hora de pensar uma rotação para o time. E os combos que você usa no personagem que está em campo são relevantes. Eles impactam não só o dano o total que você pode fazer com o personagem, mas também elas te ajudam a memorizar o tempo da rotação e o momento que você vai trocar daquele personagem, assim. Porque o resto dos personagens é muito mais fácil de você só, tipo, usei, skill, troquei, pronto. Mas o personagem que está em campo, às vezes fica difícil de você lembrar qual que é o momento certo de sair dele. Essas são rotações. Agora vamos para saber em quem investir. Isso é relativamente mais simples, tá? A gente tem os personagens que são os carries, e a gente tem os personagens que são os suportes, né? Os sub-DPS e tal. Se a gente quer destrinchar um pouco mais isso, a gente vai ter os hyper carries, que são os personagens que eles são responsáveis por um dano muito maior do que o resto do time. No caso aqui, a Yoimiya seria uma hyper carry, né? Se bem que a Elan dá muito dano também, mas enfim. O Xiao é um exemplo muito bom. Ou o Ito, né? Deixa eu botar aqui. Cadê o Ito? O Ito é um personagem que ele é um hyper carry. Tipo, os times que ele participa, que ele é bom, normalmente ele é responsável por a grande maioria do dano do time. Esse é um perfil de personagem. Existem os carries, que são. A linha entre eles é um pouco complicado de pensar, mas normalmente são personagens que também têm um impacto maior no dano do time, mas que não necessariamente é o único personagem que você quer investir. Tipo, ou seja porque eles têm um perfil que é mais flexível e que gosta de personagens que estão em campo ajudando ao mesmo tempo, ou pelo tipo de time que você usa neles, mas basicamente é um personagem que ele é o mais importante do seu time, mas não por tanto, né? Ele não é tão mais importante assim. A Yoimiya pode encaixar aqui. A gente pode falar, sei lá, a Shanling, ela normalmente tem muito dano, dá muito dano no time, ela normalmente é a maior fonte de dano do time, mas ela não necessariamente é a única fonte de dano, né, ou a mais importante, a ponto de você não se preocupar com as outras, assim. E aí, enfim, o time de rotação também, por exemplo, Taser, né, que tem a Beidou, tem a Fischl, são times que contam com vários personagens que dão dano ao mesmo tempo, assim. E aí, se esses personagens que não dano ao mesmo tempo são carries ou são sub-DPS, né, que ele chama, vai depender mais do jeito que eles aplicam o dano. Então, a gente chama a Shanling de sub-DPS, mesmo ela dando dano mais do que um Diluc da vida, por exemplo, mas é só porque ela dá dano de fora de campo. Né? Então, a Hyper Carry dá mais dano do que quase todo mundo do time, o Carry dá mais dano que o resto do time, mas não tanto. O sub-DPS é tipo um carry que dá muito dano e é bem importante pro dano do time, mas ele aplica fora do campo. Então ele não precisa estar em campo para dar o dano dele. Aí isso traz mais flexibilidade para montar times que usam várias fontes de dano ao mesmo tempo. E a gente tem os suportes, que são os personagens que estão lá não para adicionar no seu dano no sentido de eles machucarem os inimigos, né? Eles darem dano aos inimigos, matarem os inimigos,
mas no sentido de potencializar o dano dos outros personagens do seu time. Então aí a gente tem Bennett, aí a gente tem personagem que cura, a gente tem aí um Jhin que bufa também, galera que dá escudo. São personagens que você não está se preocupando com o dano deles, mas sim com a utilidade que eles trazem para o time. Em ordem de prioridade, você quer investir a priori mais em personagens que são hyper carry primeiro, porque eles vão ter um impacto muito grande no desempenho do time que eles estão. Se você investe muito neles, o time inteiro sobe junto num ritmo mais rápido do que investir muito em qualquer outro tipo de personagem. Então, primeiro hyper carry, depois você pode investir em carries normais ou sub DPS que vão ter um impacto grande nos times que eles participam, mas é menor do que os hyper carries, são menos dependentes de investimento para entregar um time que vale a pena. E depois você pensa em investir nos enablers, né? Ou nos personagens que tipo, têm utilidade pro time, seja cura, seja escudo. E normalmente, assim, se você pensa em termos de nível de investimento, o Hypercarry normalmente quer estar muito investido, né? Tipo, ele quer ter artefatos muito bons, ele quer ter level muito alto, talentos muito altos, arma muito boa. Sub DPS e main DPS também gosta desse tipo de coisa, tipo, eles também querem ter artefatos bons e coisas assim, mas como, de novo, eles têm uma prioridade um pouco menor na ordem de upar, você consegue segurar eles bem estando tipo no 70 de 80, 80 e tipo, com arma no 80, enfim, dá pra segurar mais tempo sem investir demais neles. E os suportes, você chega muito rápido no lugar que já tá bom de investir, sabe? Então, tirando o personagem tipo, sei lá, Zhongli e tal, que gosta de chegar no nível 90 por conta da vida do escudo, de modo geral, os personagens que são suporte, você pode deixar tipo no 60, no 70, tipo a Bárbara, por exemplo, ela segura super bem no 60. Tipo, ela já tem todas as habilidades que ela precisa, você consegue upar o talento suficiente para ela curar você bem, ela ela não dá dano nenhum pro time, então não tem por que investir em todos os talentos dela. E ela só precisa ter o artefato certo, o set de artefato certo, não precisa nem ser no mais 20, pode botar no mais 16 que tá bom demais. Tipo, eu acho que eu já rodei a Bárbara com o artefato no mais 12, mais 8 e ela curou o suficiente, assim. Então, quanto mais para baixo na ordem de prioridade, né, de Hyper Carry, Sub DPS e suporte, menos relevante fica investir nesses personagens. Eventualmente você pode se aprofundar nisso e pensar tipo, mas tem alguns personagens que são sub DPS, mas que vale a pena investir em determinado aspecto dele porque ele vai trazer mais vantagem para você. Ou então tipo, personagem de suporte, às vezes você quer ter um personagem de suporte que tem um pouco mais de chance de crítico, que é estranho, porque você não quer dar dano, mas a chance de crítico vai ajudar esse personagem a poder usar a arma dele que depende de dar um crítico para dar energia. Então, tipo, tem umas sutilezas que vão surgindo aí, que não foge dessa simplificação, mas de modo geral é priorizar Hyper Carry, Carry logo em seguida, Sub DPS em seguida, e depois os suportes, e tipo, nunca botar todas as moedas numa só, né? Tipo, idealmente você quer ter um time que tá todo mais ou menos funcional antes de você começar a investir demais em qualquer um dos personagens individuais. Tipo, se você tem um suporte que não tá funcionando, que não tá curando o suficiente, que não tá conseguindo a energia para usar as skills dele, é melhor investir nesse, tipo, tirar um tempo para fazer esse suporte funcionar do que você ficar gastando mais tempo melhorando um pouquinho o seu carry, né? Um, é isso. Complexo, mais um tema que daria para fazer um vídeo inteiro sobre isso, assim, sobre estratégias de investimento. Tem gráficos na internet, tabelas na internet sobre isso, mas eu vou tentar manter curto aqui porque já está enorme o vídeo. O outro aspecto que eu quero entrar é como entender as forças e as fraquezas de cada time. Basicamente, a gente tem perfis de times diferentes. Tem times que são muito bons contra um alvo só. Esse aqui é um exemplo. A Yoimiya, ela só ataca um alvo por vez. A Yunjin só bufa a Yoimiya. A Yelan também só acerta um alvo por vez, majoritariamente. E o Zhongli tá aqui só para dar escudo. Não tem nada desse time que tem força, de fato, para enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo. Esse é o tipo de time que
é 100% voltado e direcionado para atacar um alvo só, e é um time muito bom nesse sentido. Esse aqui é um time já, ao contrário do primeiro, que ele tem muito potencial de dano em área. Assim, o Ayato ele ataca numa área considerável na frente dele. A, a Fischl, por mais que ela seja também para um alvo só, ela, junto com a Ayato, ela gera Electrocharge, que é aquela reação elemental que dá dano em área, que quica, né, entre os inimigos. O Kazuha dá muito dano em área, tipo, ele realmente adiciona uma quantidade legal de dano em área pro time. E o Bennett tá aqui para buffar todos eles, então quando você soma tudo isso e todo mundo tá dando dano em área, eles vão ter um desempenho em área muito bom. Ainda mais porque o Kazuha, ele agrupa, né, os inimigos, ele é um personagem de anemo, então ele junta os inimigos. Isso aumenta ainda mais o potencial de dano em vários inimigos ao mesmo tempo, quando comparado com dano single target, né, quando comparado contra o dano de um inimigo só. Então existem esses dois perfis, de modo geral, de quantidade de alvos. Tem o tipo de preparação que é necessário também. Então, esse é um time que, de modo geral, ele funciona bem com pouca preparação. Se você pensa em Yoimiya, ela já dá dano legal sozinha. Você põe um escudo, ela dá um dano melhor. Você põe um escudo e a Ilan, ela dá um dano melhor ainda. E aí, se você vai por todo o caminho da rotação, escudo, Ilan e um Jhin, esse é o momento que ela vai estar brilhando mais. Mas ela não é inútil. Tipo assim, ela não precisa necessariamente de toda essa preparação para fazer o mínimo possível. Ou seja, é um time que tem uma relativa flexibilidade em termos de tempo de preparação. Se você está enfrentando um inimigo, por exemplo, que tem pouco tempo de vulnerabilidade, né, tipo um boss, um chefão do mundo, tipo uma hypostasis, né, aquele cubo maldito aqui. Boa parte do tempo esse bicho tá fazendo o diabo, né? Ele tá rodando de um lado para o outro, invulnerável, e ah, não tem como se atacar, tá fugindo de você, tá indo para cima, para baixo, para um lado para o outro. De modo geral, é muito difícil de você ter tempo de organizar e bufar tudo e fazer a rotação completa para enfrentar um inimigo desses. Então, nesse caso específico, ter um time que nem esse daqui, que já tem flexibilidade, eu já posso fazer as coisas antes dele ficar vulnerável. E quando ele fica vulnerável, eu tenho basicamente o suficiente para resolver o meu problema. É um time. Eita, nós. Tá, eu vou sair daqui. É um time que tem menos necessidade de tempo de preparação. Se você pega já um time, por exemplo, que nem esse daqui. Ah, que diabos que o Chunin tá fazendo aqui? Tá. Se eu pego um time como esse daqui, né? O time do Ito. O Ito, em si, ele é um personagem competente, forte. Mas ele é muito dependente do buff do Gorou. Tipo, se ele não tá buffado pelo Gorou, ou pelo Bennett, ou pelos dois. Se eu botar o Bennett aqui. Ele perde muito. Tipo assim, ele vai fazer muito pouca coisa. E principalmente ele vai ter muita pouca energia, porque ele depende do ult dele pra dar dano. O ult dele gasta energia. Se você não tá passando por todos os personagens, você não tá gerando energia pra ele. Então, tentar ir contra um inimigo, por exemplo, né, que tem pouco tempo de pouca flexibilidade, assim, tem pouco espaço de dano, esse é um time que tem dificuldade de lidar com isso, porque ele é um time que precisa de mais tempo de preparação. Ele precisa de mais setup, que a galera chama né, em inglês. Precisa de mais tempo de preparação para você, tipo, entrar com todos os personagens, fazer o Zhongli, dar o buff do Gorou, fazer o Bennett, para assim começar a dar dano com o Ito. Pode ser que em alguns casos o inimigo já tenha fugido, já tenha ficado vulnerável. Mobilidade é uma questão relevante também. Isso se aplica tanto em nível de time quanto em nível de habilidades, né? Deixa eu botar esse time aqui como exemplo. Cadê? O que eu quero dizer com mobilidade? Todo personagem pode andar por aí, mas nem toda habilidade de personagem acompanha o personagem que está andando. O que eu quero dizer com isso? O Zhongli, por exemplo, ele tem um escudo que é muito móvel, né? Vai dar dano aqui, todo mundo morreu. Isso.
Ele tem um escudo que é muito móvel, tipo, o escudo tá acompanhando o personagem, mas o pilar dele, de fato, não é móvel. Então, se os inimigos saírem de perto desse pilar, basicamente qualquer efeito que o pilar dele aplique tá irrelevante para você nesse momento. Isso se aplica também em skills e bursts de personagens, né? Você ter um burst que aplica no chão é legal, é uma área legal, mas você só tá bufado enquanto você estiver aqui dentro. Isso quer dizer que isso limita a mobilidade do seu time, mas o Gorou não tem problema nesse sentido, porque ele pode soltar isso aqui e soltar o burst que faz a área acompanhar ele ao mesmo tempo. E isso aqui dá 100% de mobilidade, então quer dizer que se o inimigo for para longe, você não sai perdendo, você não tá perdendo o buff dele. Quanto mais personagens você tiver em campo que tem skills que tem mobilidade, que acompanham o seu personagem principal, que aplicam o buff independente de onde você estiver, mais móvel o seu time é. Quanto menos mais personagens você tiver que só aplicam o buff numa área específica, que nem o Bennett aqui, né? Que a gente sabe que o Bennett é roubado, personagem fortíssimo e tudo mais, mas o Bennett, o bush dele, tá aqui nessa área. Se os inimigos estão fugindo para fora dessa área e eles não vão correr atrás de você, tipo, se eu tenho que atacar aquele bicho ali, perdi o buff do Bennett, entendeu? Então, o nível de mobilidade do time tem um impacto muito grande também em entender a força e a fraqueza do seu time. Então, times que têm menos mobilidade, times que usam Bennett, que precisam do buff do Pilar, do Zhongli ou de outros buffs que ficam estáticos no chão, são muito bons contra boss, por exemplo. Né? Tem os escudos dos inimigos também, que é importante de prestar atenção. Caraca, vai embora. Uh, vocês já devem estar familiarizados com a ideia de escudos elementais. Né? Alguns inimigos no jogo têm escudos elementais. Esses escudos elementais são basicamente fontes de invulnerabilidade para esses inimigos, mas que eles têm uma característica específica que é, eles diferente dos escudos físicos, né, que os inimigos usam, eles são de um elemento específico. Peraí, deixa eu pensar qual time que eu vou botar aqui que eu não vou morrer. Tá, isso aqui tá bom. Eles são de um elemento específico. Isso quer dizer que você enfrentar inimigos com escudos elementais usando os elementos que são fortes contra esses escudos é mais vantajoso, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui tem três tipos de escudos elemental diferentes. O de água eu dou um pouquinho de dano. Por exemplo, se eu dou uma porrada aqui de fogo no escudo de fogo, não dá dano nenhum. Se eu dou uma porrada de fogo no escudo de gelo, tira um bocado desse escudo, porque ele é frágil contra fogo. E no de água, tira um bocadinho, mas não é nada demais. Mesma coisa, água aplica para fogo, aqui você vai ver que vai dar um dano muito grande, enquanto aplicar no. Aí, enfim, tá ficando uma confusão aqui, eu vou morrer. Deixa eu explodir tudo. Uh! Só explode todo mundo, quebra os escudos, mata geral. Pronto. Enfim, você tem esses escudos diferentes que são frágeis a determinados tipos de elementos. Isso é uma safadeza para aprender, tá? Porque os escudos elementares desses maguinhos são diferentes dos escudos elementares dos fatuis e são diferentes daqueles magos gigantes lá do Abyss também. Então, você meio que tem que aprender, tipo, entender qual que é o elemento que é forte contra determinados tipos de escudo, de determinados tipos de inimigo. Isso é meio chato, mas com o tempo você vai aprendendo e você vai ficando mais fácil na sua cabeça, né? Vai se familiarizando com a ideia de que se você está querendo um time que seja bom contra determinados tipos de inimigos, você vai tentar montar um time que use os elementos que sejam fáceis de quebrar esses escudos, né? E aí, no modo geral, tem times que são muito bons em quebrar escudo, por exemplo, esse daqui, esse Raiden National que eu usei, que ele tem tipo, três elementos diferentes, que são três elementos úteis em quebrar escudos no geral, três elementos fortes, né, de quebrar escudo, e eles têm muita reação elemental e muita coisa sendo aplicada ao mesmo tempo, então esse é um time que quebra muito escudo, ele tritura, derrete escudo no geral. Enquanto eu, por exemplo, poderia estar usando um time inteiro de gel, né, um monogel da vida, e aí o monogel vai ser muito forte em cenários onde você não tem escudo elemental,
mas o gel especificamente, a reação elemental de gel, se eu troco aqui pelo MC, por exemplo, o monogel, é um time que é extremamente forte em termos de dano, mas para quebrar escudo é uma tragédia, porque da mesma forma que gel tem uma particularidade de não reagir muito bem com os outros elementos, ele só faz aquele crystallize, é uma reação que quebra muito pouco escudo elemental. Tipo, eles são muito fortes para quebrar escudo físico, tipo, daqueles dos Hilly Shirls e coisas assim, mas eles são muito ruins para quebrar escudo elemental. Então, existe essa característica também do time de ser bom ou não para quebrar escudos inimigos, dependendo do escudo que é. E tem a IA dos inimigos. E aí eu já toquei um pouco sobre isso na questão do tempo de preparação, mas tem times que são muito fortes contra inimigos específicos, porque os inimigos comparados, por exemplo. Tem times que são piores contra inimigos que são muito móveis, porque o time tem muita pouca mobilidade e a IA do inimigo tem um efeito muito forte nisso, né? Tem um impacto muito grande no desempenho de determinados times. Esse aqui é um time, por exemplo, que é muito tranquilo de lidar com a IA dos inimigos, porque quando você vai colocando as construções de gel, eles vão ficando meio presos e aí você consegue garantir que eles estão num lugar específico. Se você tem um time que congela as pessoas, ou um time que agrupa as pessoas também, é mais fácil de lidar com a IA dos inimigos porque eles vão estar sendo puxados, eles vão estar todos condensados no mesmo lugar. Mas se você tem um time que depende da IA dos inimigos para desempenhar, por exemplo, a Yoimi ela é muito vulnerável nesse sentido de, se os inimigos forem muito para longe, você tem que correr atrás deles. Se os inimigos vierem todos para cima de você e ficar cruzando de um lado para o outro, desviando de um lado para o outro, isso pode te atrapalhar. Então ela é muito ruim contra as slimes porque as slimes ficam pulando o tempo todo e acaba que ela fica errando as flashes dela, os tiros dela, porque ela fica pulando e acerta no lugar que ela estava antes, enfim, é uma bagunça. Existem times que são mais fortes contra determinados tipos de inimigos por conta da IA dos inimigos. E isso é uma coisa que pouca gente consegue. Pouca gente conversa, né, a respeito, assim. Então, quando você estiver montando um time, entenda essa questão o forte e o fraco que esse time tem com relação a determinados inimigos, porque isso vai te ajudar na próxima etapa, que é escolher o time certo de acordo com o desafio. Então, basicamente, se você entende que você tem um time que é forte contra um alvo só, mas fraco contra muitos alvos, que tem muito tempo de preparação, que tem baixa mobilidade ou muita mobilidade, se ele é forte ou não contra escudo e quais são os inimigos que ele tem dificuldade ou facilidade de lidar, você consegue saber se esse time se encaixa em determinados tipos de conteúdo. Por exemplo, eu nunca viria nesse domínio específico aqui com um time de triple gel, porque se eu vejo que os inimigos. Cadê? São três inimigos que têm escudo elemental. Uma fraqueza que eu reconheço no meu time de monogel é que ele não consegue quebrar bem escudos elementais. Então não faz sentido eu tentar forçar a barra, mesmo que esteja bem investido no meu time. Não faz sentido eu tentar forçar a barra desse time contra inimigos que são a fraqueza do meu time, só porque eu já tenho eles investidos, sabe? Às vezes eu faria mais rápido, pegando um monte de personagem level baixo meu, mas que tivesse um poder mais forte de quebrar escudo do que ele. Né? E isso se aplica em basicamente todas as características dos times, assim. Hoje mesmo a gente está vendo, se a gente for aqui no Abyss, tem muita gente que está apanhando de um inimigo específico do Abyss 12, que é aquela minhoca safada que fica entrando e saindo do chão o tempo inteiro, né? Essa criatura aqui, a Serpente das Ruínas. Esse é um boss que não tem muita vida, que não dá muito dano, mas ele é um boss que fica metade do tempo no chão. E a frequência que ele entra e sai do chão varia muito. Tipo, é meio por sorte, assim, é meio aleatório. Então, times, por exemplo, que tem um tempo de preparação muito grande, né, que demora muito, você tem que ficar muito tempo, coloca um buff, depois coloca outro buff, muda para outro personagem, só para você começar a dar dano. A Ayaka tem muito disso, né? A Ayaka é um personagem que ela tem muita preparação, você fica um tempão botando um monte de buff, e aí quando você solta o burst dela, né, o ataque especial dela, ela destrói completamente os inimigos, mas se o inimigo tá no chão, ou se o inimigo já tá invulnerável na hora que ela entra em campo, perdeu todos os buffs, não adianta mais. Então, poder absoluto de time, né? Pensar, tipo, pô,
Caracas, eu tenho esse time aqui, eu fui na tabela, vi no guia que esse é o time, é um dos mais poderosos do jogo. Às vezes ele é um dos mais poderosos num cenário específico, mas ele é muito ruim em outros, assim. Por isso que eu tendo a gostar mais e sugerir que as pessoas é, tenham vários times possíveis, assim, que elas tentem, óbvio, né, priorizem montar os times básicos que você tenha, os dois times para você poder enfrentar o Abyss e coisa assim, mas de modo geral tentar buildar vários personagens para poder fazer combinações diferentes de times tende a te ajudar mais do que você ficar eternamente farmando para o mesmo time, porque se você encontra um inimigo que é muito forte contra, né, que pega justamente na fraqueza dos times que você tem investido, você fica sem alternativa para lidar com isso. Assim. Se você já tem um time que é muito bom para single target, né, para um alvo só, e já tem um time que é muito bom para alvos imóveis, para chefões e coisas que ficam parados, às vezes é bom tentar pensar em criar um time novo ou pegar um personagem que vai te trazer a mobilidade e o dano em área que você precisa para complementar, sabe? Então, isso é um nível relativamente avançado já de conceito de criação de time e de entender os times que existem por aí, mas que pouca gente acaba trabalhando em cima disso. Então escolher os times certos é basicamente entender os elementos certos. Então não vai pegar alguém de Cryo contra Cryo Hypostasis, né? A hypostasis de Cryo. Tem que pegar alguém de fogo, que vai aproveitar o fato dela ser de Cryo para dar mais dano ainda. E meio que suprir os requisitos daquele combate, né? Então, se a gente estava falando daqui da Serpente das Ruínas, o requisito que esse combate aqui tem é você ter um time que tenha pouco tempo de preparação, que tenha uma disponibilidade de dano muito alta, para poder dar dano sempre que ela aparece no chão e que não se prejudique muito com ela entrando no chão de tempos em tempos. Aqui em cima você tem que ter um time que quebre o escudo desses malucos aqui, porque senão eles vão ficar te congelando o tempo inteiro. Então, entender o elemento do Pyro, saber quais são as coisas que você pode usar para evitar ah, ser prejudicado pelo chão específico, né? Às vezes você vai num desafio, por exemplo, de um domínio, e esse domínio te dá dano de volta se tipo, ele machuca seus personagens se você fizer uma reação específica. Então tentar evitar de usar essas reações desses domínios. Mas tem os lobos, né? Que o inimigo lobo que fica te dando corrosão. Então é entender que se tá com corrosão no time, talvez pegar um time que tem uma cura seja necessário, porque o escudo ele não impede dano de corrosão. É meio que essa noção, né? De você realmente entender os fortes e os fracos, o que o seu time faz e não tentar botar ele contra um inimigo que é forte especificamente contra ele, sabe? Porque senão você vai ficar tendo a sensação de que você tá com um time ruim, que você não consegue vencer, ou que você é ruim, mas na verdade você só não conseguiu encaixar exatamente o desafio com o time que você tinha, assim. E aí, meio que isso serve pra tudo, né? Tipo, acho que chegando nesse ponto, você já tem todo o conteúdo que você precisa para se virar super bem em qualquer tipo de desafio dentro do jogo, para entender super bem o combate. Eu acho que só uma coisa que é interessante de comentar, e é uma coisa que a gente às vezes esquece assim de usar, aproveita os buffs que você recebe. Tem muito desafio de evento, ou evento temporário, né, do Genshin, ou a própria Abyss, ou os domínios, que eles te dão buffs específicos. Então, por exemplo, aqui ele fala, quando o personagem desencadeia o Redemoinho em um oponente, né, que é a reação elemental de Anemo, tem uma redução de defesa no inimigo. Redução de defesa é super forte. Tipo, raríssimos personagens que conseguem fazer redução de defesa. Isso basicamente vai aumentar muito o dano que o inimigo está levando. Então, se você deixa de usar isso aqui, se você, por exemplo, não usa um personagem que tenha Nemo, que dê essa reação elemental no time, você está abrindo mão de um ganho de dano massivo, né? Que poderia ser o suficiente para você pegar um time que não está tão bem investido e passar pelo Abyss 12, por exemplo, só por conta do quão forte esse buff é. Né? Então, ter a noção desses buffs que você pode aproveitar, tipo, presta atenção nisso no Abyss, nos domínios que você faz, nos desafios temporários, e tenta encaixar um time que vai se aproveitar disso. No caso aqui do Abyss, pegar alguém que tem a Nemo, no caso dos desafios, tem alguns buffs que aumentam dano de ataque normal, então pega um personagem que dá dano em ataque normal, tipo, não faz sentido pegar um personagem que
dar dano de burst, né? Tipo uma Xiangling, e botar ela num desafio que dá buff de ataque normal, sabe? Tipo, ahn, existem formas mais otimizadas de usar esses buffs, assim. E é isso. Caracas, é isso. Gigante, vídeo de novo. Eu espero que tenha dado para cobrir tudo. Realmente a ideia não era entrar muito a fundo em nenhuma dos tópicos que eu trouxe. A ideia era realmente ser uma coisa mais superficial em cada um deles, mas para cobrir um pouco de tudo e dar uma noção do quão profundo o combate do Genshin de fato é, e tentar te dar um recurso, né? Tipo, um lugar para você ter o primeiro contato com cada uma dessas camadas de profundidade e de complexidade do combate e dar um mínimo de introdução em cada uma delas para você saber da onde continuar, sabe? Para onde continuar, para onde o que estudar, o que você pode melhorar no na sua técnica de montar time, melhorar na sua técnica de montar personagem. Tudo isso dá para aprofundar muito mais. Repetindo pela última vez aqui, se você sente necessidade de eu gravar um vídeo sobre isso, sobre alguma dessas características específicas, né, desses tópicos que eu passei de forma mais superficial, se você quer ver uma versão mais aprofundada sobre aquele tópico, pode falar, comenta aí, ou fala aí no chat da live. Eu não sei exatamente quando é que eu vou poder fazer isso, mas se rolar uma demanda aí, se a galera quiser, eu posso, enfim, me esforçar para fazer um vídeo mais aí. Valeu por ter continuado esse espaço todo, esse tempo todo. Valeu, galera da live, pela paciência aí de assistir também. Eu sei que foi muita coisa, volume de informação gigantesco. Então, sugestão aqui, se teve alguma coisa que ficou meio confuso para vocês, pode voltar e reassistir. Eu vou tentar marcar os tempos no vídeo para ficar mais fácil de você encontrar as partes específicas dos tópicos. E é isso. Espero que tenha ajudado. Tomara que vocês agora sejam muito mais capacitados aí a vencer qualquer desafio no Genshin, que se tornem jogadores pro players